e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existem mais encantos que nos jardins do mundo em plena luz. Entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu o meu nome está escrito, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente, e o céu será de glórias para mim. Então serei feliz entre os remidos, e o céu será de glórias para mim. O apóstolo São Paulo, em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2 em diante, disse: Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Paulo disse:
Este homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, ele foi arrebatado ao paraíso. Aos nossos ouvintes que professam fé em Cristo, que têm uma Bíblia, que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, aos nossos ouvintes, temos muitas bases bíblicas para dizer que há um paraíso, que a vida do ser humano, ela não se resume em apenas nascer, crescer e morrer, mas que há um paraíso, há um lugar para se viver após a nossa peregrinação por este corpo matéria, por este corpo que na verdade é formado por 16 elementos minerais. Por isso Gênesis 3,19 diz: Tu és pó e ao pó te tornarás. Este homem matéria, este homem cálcio, potássio, este homem minério, este homem magnésio, este homem que na verdade se encontra em si os mesmos 16 elementos encontrados na terra, há um lugar para ele viver após este corpo desintegrar, após este corpo se corromper, porque Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, disse que este corpo é corruptível. Jesus, falando deste corpo, ele disse que há um verme, um gusmão, que come este corpo quando ele desce à sepultura. Mais dias ou menos dias, meu caro e precioso ouvinte, você descerá à sepultura. E então nós ficamos pensando, está você, estou eu, estamos nós preparados para fazer a nossa agora peregrinação para a outra vida? Se você estiver preparado, Paulo disse que este homem, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia explicar, que havia sido arrebatado ao paraíso, viu ali coisas maravilhosas e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo disse que há um paraíso. Se você parte desta vida para outra preparado, você então estará naquele paraíso. Que paraíso? Se você acredita em Jesus, você então compreenderá suas palavras da cruz para aquele ladrão que estava à sua direita, um ladrão que não havia feito catecismo, um ladrão que não havia crismado, um ladrão que não havia sido batizado nas águas, um ladrão que não tinha uma origem cristã, viveu a vida inteira como um devasso, mas no último instante, quem sabe nos últimos minutos, segundos da sua vida, Deus permitiu que ele se arrependesse dos seus pecados e então fizesse, em uma das horas mais difíceis, em um dos momentos mais críticos da vida de Jesus, aquele ladrão então fez aquela confissão gloriosa, quando um afrontava o Messias, dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, salvou os outros e não salva a ti mesmo? Desce da cruz, salva a ti mesmo, salva a nós também. E Jesus era afrontado na cruz, desafiado na cruz, zombado na cruz, mas aquele ladrão onde somos levados a pensar que estava à direita de Cristo, aquele ladrão então, ele olha para Jesus e quando Jesus fita os seus olhos, dentro dos olhos daquele ladrão, homem marcado por dores, pecados, homem, quem sabe, que não havia tido uma oportunidade em sua vida, sabe-se lá como foi a criação daquele criminoso. Um homem que passara a vida inteira como fugitivo e agora estava preso na cruz, pregado no Calvário ali, ao lado de Jesus.
Mas quando Jesus fitou seus olhos dentro dos olhos daquele perdido, nunca mais ele foi o mesmo. Porque duvido eu que Jesus um dia pudesse fitar os seus olhos de amor, compaixão, misericórdia, dentro dos olhos de uma semente eleita, um filho predestinado, escolhido para ir ao céu, e ele então continuaria sendo a mesma pessoa, o mesmo homem. Jesus olhou nos olhos daquele desprezado ladrão. Jesus olhou nos olhos daquele condenado. Jesus olhou nos olhos daquele perdido. E quando Jesus fitou os olhos dentro dos olhos daquele ladrão, ele então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto combinou com a visão que depois de algum tempo, quem sabe alguns anos, após a assunção de Jesus, o apóstolo São Paulo teve em 2 aos Coríntios, capítulo 12. Paulo disse: eu vi o paraíso. Paulo disse: eu ouvi ali coisas inefáveis. Eu vi ali coisas maravilhosas. Eu vi ali coisas que as maravilhas que existem neste mundo não hão de se comparar ao que eu vi ali do outro lado. Eu vi ali coisas que, na verdade, não existem mansões na terra, não há pontos turísticos na terra, não existe visões, não existe paisagens, não existe, meu amigo ouvinte, aqui neste mundo, nada semelhante àquilo que Paulo viu do outro lado e aquilo semelhante àquilo que Jesus disse na cruz do Calvário: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus dizia ali no pior momento da sua vida, na sua morte, na sua vergonha, na sua dor. Seria tão difícil um homem reconhecer que Jesus teria um reino naquela hora, vendo-o humanamente falando como um homem derrotado. Mas que grande revelação teve aquele ladrão na última hora da sua vida, vendo Jesus sendo zombado, vendo Jesus sendo ridicularizado pelos seus perseguidores, pelos romanos, mesmo por alguns judeus religiosos. Então aquele ladrão teve aquela grande revelação, aquela revelação que muitas das nossas igrejas não têm hoje. Aquele ladrão teve uma revelação que muitos dos nossos crentes, eles não têm hoje. Que grande revelação teve aquele ladrão! Ele entendeu que Jesus não veio apenas para uma vida natural. Ele não veio apenas para curar os doentes. Ele não veio apenas para abrir os olhos dos cegos. Não veio apenas para ser o provedor das questões, das necessidades naturais. Ele não veio apenas para dar sol, chuva. Ele não veio apenas para trazer a felicidade humana que o homem tanto corre atrás dela. Uns correm atrás dela com dinheiro, outros correm atrás dela com amigos, outros correm atrás dela com drogas, outros correm atrás dela com álcool. O homem corre atrás, o homem busca a felicidade de muitas e muitas maneiras. Mas aquele ladrão entendeu que Jesus não veio só para dar uma vida natural para o homem bem-sucedida. Não. Mas Jesus havia vindo ao mundo para resgatar o homem, para preparar o homem, para qualificar o homem, para levar o homem a viver uma vida que lhe desse o direito de entrar no paraíso. E então eu cheguei à conclusão que aquele ladrão que não foi batizado como nós somos batizados, aquele ladrão que não havia feito catecismo, não havia crismado, aquele ladrão que nunca havia feito uma boa obra, muito pelo contrário, somente más obras, ele teve uma revelação que muitos bispos hoje não conseguem ter. Ele viu um paraíso na hora da sua morte. Oxalá as igrejas entendessem que há um céu e há um inferno esperando pelas pessoas. Oxalá
a religião entendesse aquilo que o ladrão entendeu à direita de Jesus. Ele entendeu que se ele não fizesse a sua decisão correta ali, no último momento que seja da sua vida, ele estaria indo para a perdição. Por isso ele disse ao outro ladrão: nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos sofrendo porque merecemos. Estamos pregados nesta cruz porque merecemos. Somos ladrões, malfeitores, merecemos a condenação, o inferno. Mas e este justo, o que ele fez para estar aqui? Foi a pergunta daquele ladrão que estava à direita de Jesus. Ele estava reconhecendo, meu caro ouvinte, reconhecendo que Jesus estava ali injustamente. Jesus era inocente. E quando ele reconheceu isso, aquilo era um tipo perfeito do pecador hoje, reconhecendo que ele sem Deus não vale nada, que ele merece a doença, ele merece a morte, ele merece o inferno. Sua natureza, seus pensamentos são más continuamente diante de Deus. Mas quando ele olha para Jesus, ele vê o justo que foi crucificado pelos injustos. Então, ele vê o santo que foi crucificado pelos profanos. Ele vê o eterno que foi crucificado pelos mortais. Ele vê o incorruptível, porque no Salmo 16 havia sido profetizado por Davi que aquele santo, aquele justo, não veria a corrupção. Seu corpo não ficaria mais que 72 horas no sepulcro para se corromper com os vermes do corpo. Ora, quando aquele homem, quando aquele pecador, quando aquele ladrão reconheceu que Jesus era o santo, que Jesus era o inocente, que ele era o condenado, naquele momento, aquele ladrão, malfeitor, sem esperança para a sociedade, prova disso que ele já estava condenado, pregado em uma cruz. Quando ele reconheceu que Jesus era a solução, que Jesus era o caminho, que Jesus era a vida, então ele disse: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, quem nos dera nossas mensagens levasse os homens a gritar: Mestre, lembra-te de mim. Mestre, tu és santo, eu sou profano. Tu és puro, eu sou imundo. Eu preciso me esconder, me abrigar em ti, mestre. Um ladrão reconheceu que Jesus tinha um paraíso. Um ladrão reconheceu que Jesus não era apenas um doador de dons, que Jesus não era apenas um homem que pudesse prosperar, dar carros, fazendas, carros, casas e assim sucessivamente. Um ladrão reconheceu que havia um paraíso. E me parece que a religião hoje tem esquecido que há um céu e há um inferno. E é necessário que se fale, que se pregue isso, que se leve as almas ao arrependimento, para que possam então dizer: lembra-te de mim, Senhor, eu quero ir ao paraíso, eu quero me escapar da perdição do inferno. E Paulo disse: eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E é tudo que um verdadeiro crente quer, ser arrebatado ao paraíso. Não adiantaria nada ter filhos, ter família, não adiantaria nada ser casado, não adiantaria nada ser próspero, não adiantaria nada gozar da luxúria, dos prazeres que o homem possa alcançar nessa terra, mas não estar com a sua alma em paz com Deus para ser arrebatado ao paraíso. É tudo que a verdadeira igreja quer. É tudo que o verdadeiro crente quer, ser arrebatado ao paraíso, porque ele reconhece que existe um paraíso e que este homem é muito caro para Deus. Não é um animal, morreu, acabou. Não é uma folha seca, ou mesmo, meu amigo ouvinte, nem uma folha seca morreu, acabou.
ela cai em terra, ela seca. Então seus nutrientes vão à terra, as raízes absorvem a vida daquela folha que secou na terra, e daqui a pouco aquela mesma folha sai lá em cima, na ponta do talo novamente. Nem mesmo uma folha morreu, acabou. Nem mesmo a semente de uma fruta morreu, acabou. Ela cai na terra, apodrece, morre. Daqui a pouco uma vida sai de dentro dela. A natureza mostra que não morreu, acabou. E Jesus disse, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Toda semente tem que morrer, apodrecer debaixo da terra, para então nascer a vida novamente. O milho apodrece, e de dentro daquele milho saem os genes de vida, e ali começa a crescer um novo pé de milho, e dali vem uma nova espiga de milho. É assim com o trigo, é assim com o arroz. Toda semente que é lançada em terra, ela tem que morrer, para que a vida possa desabrochar, nascer, irromper, arrebentar com aquela casca e sair para fora. E o homem morreu, acabou? Ó, meu amigo ouvinte, eu quero te convidar a refletir sobre a tua alma. Você também é uma semente que um dia destes cairá na terra, porém não morreu, acabou. Morreu, esta vida vai nascer do outro lado. E então, como ela nascerá do outro lado? Como um crente que será arrebatado ao paraíso, como Paulo foi, como João foi, como os santos do Velho Testamento, em Mateus capítulo 27 foi. Ou você nascerá do outro lado, como aquele rico insensato, que na verdade rangeu os dentes no Hades, pediu água no Hades, chorou no Hades, foi perturbado no Hades. Ele era um perturbador aqui, viveu como um perturbador lá. Ele era um adúltero aqui, foi para o outro lado como um adúltero, porque não se arrependeu dos seus pecados. Não importa o que você seja agora, seja você um criminoso, seja você um drogado, seja você um adúltero, contando que você se arrependa, como aquele ladrão à direita se arrependeu dos seus pecados, chegarás no paraíso. Mas se não se arrepender, serás então atormentado quando passares desta vida para outra vida. Ó, meu caro ouvinte, é tempo para se arrepender. É momento para pegar o carimbo. É momento de pegar o bilhete para saber para onde tu irás viajar. Para o paraíso ou para o Hades, o lugar, a região dos perdidos. Para onde irás viajar? Para Nínive ou para Tarsis? Para onde irás viajar? Para o Egito ou para Canaã? Para onde irás viajar? Para o milênio? Para a Nova Jerusalém? Para o paraíso que Deus tem preparado para os redimidos? Ou para o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, descrito pelo livro do Apocalipse? O Evangelho não tem sido mais pregado como deveria ser pregado. Arrependei-vos e cada um de vós, e sede batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para então ter direito de entrar naquela santa cidade, aonde a Bíblia diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não chorará mais a mãe porque o seu filho é um drogado, lá não haverá drogados. Não chorará mais um homem porque sua mulher lhe deixou com seus filhos em casa e foi embora para os braços de outro homem. Lá não haverá essas coisas baixas, corriqueiras, comuns do ser humano aqui nessa terra manchada pelo pecado. Não chorará mais os pais, porque estará sabendo que os seus filhos estarão encerrados em uma prisão. Não chorará mais uma mulher a sua viuvez, um homem a sua viuvez. Não chorará mais o órfão a saudade dos seus pais. Não chorará mais aquele homem, aquele peregrino, pela ausência dos seus familiares. Não mais lágrimas haverá naquela santa cidade. Não mais dores, não mais aflições, não mais angústias de morte, não mais tristezas, não mais pânicos, não mais enfermidades.
E a Bíblia diz, nem clamor. Uma mãe não clamará pelo seu filho. Um filho não clamará, um homem não clamará o clamor da fome, a dor da fome. Não, não haverá mais clamor. Não haverá mais dores naquela santa cidade. Eu venho aqui neste programa para te convidar, amigo, vamos comigo, estou indo para aquela santa cidade, vamos viajar comigo, eu estou seguindo viagem, estou chamando todos quanto eu posso, vamos à Nova Jerusalém comigo, vamos ao novo céu e à nova terra que está preparado para os salvos, vamos, eu venho te convidar. Não estou te convidando a uma religião, não estou te convidando para as drogas, não estou te convidando para um show, não estou te convidando para uma guerra, não estou te convidando para uma manifestação pública contra o governo, não estou te convidando para greves, campanhas contra os baixos salários, não estou te convidando para tentarmos tirar o prefeito da cidade, eu estou te convidando a aceitar Jesus Cristo como seu passaporte para a eternidade, aceitar a Cristo como as portas da Nova Jerusalém que se abrirão para ti. Ó, meu amigo, a Bíblia disse que é uma santa cidade, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E o ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, que coisa preciosa, meu amigo ouvinte. Ele foi lembrado por Jesus quando ele entrou no seu reino. Mas a Bíblia também diz no Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14 e 15, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Há uma segunda morte. A primeira é a morte carnal, corpo corruptível, 16 elementos. A segunda morte é a morte da alma, é a morte daqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, que não se lavaram no sangue do Cordeiro. Há uma segunda morte para aqueles que morreram vivendo vazios, sem Deus. Há uma segunda morte, e a Bíblia disse, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Há um lago de fogo, há um lugar de punição, há um inferno, há um paraíso, há uma perdição, há uma salvação. Meu amigo ouvinte, não queres tu agora escapar da segunda morte? Não queres tu agora escapar dos juízos que cairão sobre esta dura, sobre esta humanidade tão rude com Deus? Ora, este é o Evangelho. Esta é a mensagem da última hora que quer te colocar na presença de Deus, dentro dos céus. Não queres tu vir agora àquele lugar que Paulo disse, eu fui arrebatado ao paraíso, e ali vi coisas, ouvir palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E eu, João, são testemunhas, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, versículo 2. Mateus 27, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Meu amigo ouvinte, para muitos que não estiverem vivos para o rapto, o arrebatamento da igreja, a primeira morte, a morte desse corpo que você está nele agora, me ouvindo, é certeira. O homem descerá à sepultura. Mas a segunda morte pode ser incerta, pode ser provável, se você agora aceitar a Cristo como seu Salvador.
Você pode não escapar da morte física, mas a Bíblia diz que aceitando a Cristo, arrependendo dos teus pecados, sendo batizado no nome dele, lavado no sangue dele, se enchendo com o Espírito dele, você pode se escapar da segunda morte, que a Bíblia nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos ao Senhor, para que assim então sejam apagados os vossos pecados e venham então os tempos de refrigério pela presença do Senhor Deus. Creia, meu amigo, Deus te abençoou.